mas aí a saidinha é pra quem tá no semiaberto e tal. Cara, lá dentro tem a mesma estrutura, pô. O cara migrou de regime, mas ele é faccionado, pô. Tá entendendo? Então, o absurdo de você dar uma segunda chance pra esse cara cometer um crime e você tá usando essa brecha é utilizada como mecanismo da própria facção, pô. Entende? Então, assim, não faz sentido e é um absurdo que demorou muito no Brasil. Quando o Pimentel fala da fala do Freixo, que, pô, tem que começar pela segurança pública, pô, cara, acho que qualquer brasileiro aí dentro de comunidade já tinha essa percepção. Mas a política brasileira demora para perceber determinadas coisas, né, cara? Rio de Janeiro tem esse problema. Demora, cara, eu acho que não é... Você tá falando demora de uma forma irônica. Imagina. Porque, na real, tem método, né? Isso. O bagulho é planejado para ser assim. Ô, Igor, a nível nacional, Brasil, você vai ouvir muita gente falando assim, pô, mas o Rio não fabrica armamento. O Rio, ele não é produtor de cocaína. Sim, ele não é. Isso vem numa rota, né? E essa rota do tráfico, eu conversei recente com o secretário de Segurança Pública e com o subsecretário. Ambos... amigo do... Com o Vitor e com o Nunes, né? Do Pimentel. E eu percebi neles uma postura, ó, estamos montando um plano que nós vamos focar nessa rota de cargas dentro do Rio de Janeiro. Ou seja, armamento que chega no Rio de Janeiro, cocaína que chega no Rio de Janeiro, tudo isso chega no Rio de Janeiro. Eu falei para ele, pô, irmão, eu tô bem desesperançoso, eu tô torcendo para dar certo. Só que se tu fechar a porta do Rio de Janeiro, o que tá aqui dentro, meu irmão... Ainda é muito. O que tá aqui dentro vai demorar pra cacete pra acabar o estoque. O armamento que já tem ali dentro é difícil de combater. E a munição também. A realidade... A gente chama isso de arma residual, né? Que já tá aqui. A realidade do Rio de Janeiro é que o tráfico, a milícia, né? Essas organizações criminosas têm mais armamento que a própria estrutura de polícia, pô. Agora foda, a gente percebe, Igor, que São Paulo é mais inteligente que o Rio de Janeiro. É um dado que eu vi semana passada. A PM de São Paulo tem 5 batalhões rodoviários. Esses 5 batalhões apreendem 80% das drogas de São Paulo, em rodovia. Ou seja, o Rio de Janeiro apreende maconha e cocaína em combate em favela. São Paulo apreende maconha e cocaína em rodovias estaduais. Então, me parece um modelo mais inteligente. Parece mais eficiente. Mais eficiente. Pois mais barato. Mais humano. Mais humano. Mas foi o que o Nunes e o Vitor apresentaram, explanou lá no podcast. Agora, cara, criaram agora, né? O DERIT tem um papel de liderança nisso, que é um consórcio entre os estados ali do Sul e Sudeste, né? Então, uma cooperação, né? Qual é o nome, Pimentel? Eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome. Paraná, Santa Catarina. Mas tu pega os 3 estados do Sul com os 4 do Sudeste, né? E um convênio justamente nessas articulações. Pô, a rota utilizada pelo Comando Vermelho e pelo PCC, uma vez estabelecida, cara, é muito difícil de você quebrar. Porque, como eu te falei no início, é a mesma rota que passa a soja. É a mesma rota que passa qualquer outro produto. A rodovia é a mesma, pô? A rodovia é a mesma. E a quantidade de agentes envolvidos nisso, agentes não estatais também, mas aí você vai ter o olheiro, você vai ter a mula, você vai ter o cara, é muita gente, cara. E isso saindo lá do Paraguai, de outros países aqui da fronteira e chegando no Rio de Janeiro, a polícia ela deveria evoluir numa velocidade muito mais rápida. Pô, o problema do Brasil, por exemplo, não tem o MRE envolvido nisso, cara. O MRE na parte da diplomacia, né? Você concorda comigo que o Brasil tinha que falar um pouco mais grosso com o Paraguai, por exemplo? Né? Como Estado? Em que sentido? No sentido de tráfico de armas, tráfico de drogas? Exatamente, da diplomacia. Como é que você mantém boas relações com o teu vizinho se teu vizinho joga um monte de porcaria aqui dentro? Ele não faz o trabalho dele lá. Você não sabe que o Brasil, principalmente a esquerda brasileira, liderada pelo Lula, ele tem boa relação com os vizinhos. Bolívia. Só que a maior parte de cocaína vem da onde? Vem desses países, Bolívia, Colômbia, Paraguai. Peru também, viu? Peru. Então, cara, é um problema, sobretudo,
de diplomacia, pô. Eu tenho que engrossar minha relação, fazer um convênio, ajudar. Os Estados Unidos não botou dinheiro pra cacete na Colômbia. O Brasil tinha que assumir esse papel de liderança e chamar esses atores aí, esses países, e falando, meu irmão, o meu país aqui tá derretendo de dentro pra fora, pô. Porque na América é isso. Se você pega o Rio de Janeiro, ele violento. Aí tu vai pra Bahia, você vai pro monte de estado, pro Nordeste. O Brasil tem problema com quem, cara? Qual o inimigo do Brasil? Qual o país? Ele mesmo. Mas, o Glauber, para ser didático, quem está em casa, vamos lá. Nós temos o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. O Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo, perde para os Estados Unidos. Tá. E nós temos fronteiras com os 3 maiores produtores de cocaína do mundo. Então, olha que problemão para a gente. Além de ser o segundo mercado mundial, os abastecedores estão do nosso lado. Então, a América não faz fronteira com a Colômbia. Uhum. A cocaína colombiana tem que voar por cima do Golfo do México, né? Como a gente viu em filmes aí. Então, nós temos um problemão mesmo. Nós temos um problemão. O próprio Estados Unidos tem dificuldade, né, Pimentel? Sim. O próprio Estados Unidos tem dificuldade com a fronteira dele, que é muito menor que a nossa. Uhum. Né? E aí o México assume esse papel lá nos Estados Unidos. Né? Mas, ô Igor, se minha fronteira é grande, se eu não consigo resolver o problema aqui dentro e nem na fronteira, eu resolvo lá no outro país, pô. Não parece mais razoável? Mas assim, eu não sei se é muito prático também. Mas você precisa construir isso, né? Porra, é que assim, cara, se a gente consegue, se tem partes que a gente consegue fazer um bom trabalho, um trabalho que tem um impacto, vamos lá, 80% da droga aqui de São Paulo já né, pega na estrada. Se esses exemplos existem, se isso é possível, acho que a gente tinha que melhorar também a nossa galera, né? Sim, mas eu não sei se é nesse nível não, cara. Eu não sei se é nesse nível não. Porque, olha só, é fato, o Brasil nunca vai conseguir controlar a sua fronteira. Nunca. Pelo que nós acabamos de falar. Gigantesco. Beleza? E não vem só pela estrada. Lá na Amazônia, passa tudo lá, pô, no barquinho, né? Então, assim, é um problema muito grande na região norte, na região sul. É um problema gigantesco. Então, o Brasil não tem competência e nunca vai ter. Os Estados Unidos, que é os Estados Unidos, tem dificuldade lá com o México. Então, cara, é por isso que eu estou dizendo, se tem uma relação diplomática com um país vizinho, de você exercendo influência num país vizinho, pô, cara, vamos falar a Rússia não está preocupada com quem é o vizinho dela? O Putin está preocupado. Tanto é que ele falou, OTAN, aqui não. No meu quintal aqui do lado, não. Então ele começou o conflito lá na Ucrânia, certo? Eu acho que ele tinha outras motivações, mas beleza. Mas tu concorda que ele tá intervindo lá na Ucrânia, independente qual seja o motivo? Essa é a desculpa dele, sim. Uhum. Tudo bem, mas ele tá agindo lá com o seu vizinho, certo? E o Brasil tá agindo com qual vizinho? Mas tá falando que a gente invadiu. Eu acho que é isso, ele tá pregando a guerra mesmo com o Paraguai. Pra quando isso? Pimentel, Pimentel é covarde, Igor também, eu tô fugido, tô pisando aqui com o inimigo. Esse homem tá pregando a guerra. O que eu tô te dizendo, ô Igor, é que ou nós vamos fazer o que nós não fizemos nos últimos 40, 50, 60 anos, ou mais 40, 50, 60 anos pra frente, o que vai ser isso aqui? Não, cara, olha só, se você o que você tá propondo aí é muito, eu acho foda. O que você tá propondo é uma cooperação entre os países da América do Sul, caralho, isso aqui, pra diminuir o tráfico de drogas, de tudo mais. Mas você leva em consideração que se o Rio de Janeiro tem uma estrutura corrupta, como será a estrutura dos caras? Não, olha só, vamos lá. Você diz que o próprio Paraguai já tá todo comprometido e a Bolívia também. Não duvido. Sim, eu sei. Eu concordo com isso também. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, é complexo assim mesmo, Não, é foda, cara. Meu irmão. É isso mesmo, é complexo. É de tu ficar falando assim, porra, paga, não tem como. Mas paga, não tem como. Porque tudo que você pensar simples, não resolve, cara. E a nossa realidade é justamente essa. A gente fica, vamos diminuir a maioridade penal. Pô, beleza, é uma medida, não resolve. Não, calma aí, mas, Glauber, perdão, confundi agora. Mas só para, de novo, ilustrar o que você falou. Os carros roubados do Rio de Janeiro e São Paulo, Igor, até 2012, 2013, iam para o Paraguai. Aí você chegava no Paraguai,
políticos, militares, policiais utilizando os carros roubados no Rio de Janeiro e não tinha sequer um acordo do Paraguai para devolver os carros. Teve matérias em jornalismo sobre isso. Quase toda a arma que abastecia as favelas do Rio de Janeiro, hoje não mais, mas até 2010, quase toda, era Paraguai, Pedro Juan Cabaleiro. E o Brasil era do Mercosul e eles... Os bicheiros gostam de lá também, né? Gostam muito. Era fronteira com Ponta Porã. E aí a gente não tinha uma ação diplomática. Mercosul, Paraguai, pelo amor de Deus. O maior comprador de pistola Taurus do mundo era o Paraguai, pô. A população pequenininha comprava mais Taurus que a gente. Então a gente não tinha essa ação que ele falou. Mas hoje, Glauber, eu acho que o Paraguai está cada vez mais sério, viu? De alguns anos para cá, o Paraguai está tendo mais diplomacia. Você já não vê tanto carro brasileiro roubado lá. Então tem questões internas aqui também a serem resolvidas, mas eu concordo contigo que o Paraguai, na questão de arma ao longo de muito tempo, e na questão de carro roubado, também na questão de roubo de soja brasileira, roubo de insumos agrícolas que iam para o Paraguai, o Uruguai na questão de contrabando de ouro. O Uruguai era o maior exportador de ouro do mundo e não tinha nenhuma jazida. Então era o nosso ouro que era roubado, que ia para lá. Então tudo isso podia ter uma ação diplomática efetiva que ficou todo mundo de olhos fechados, né? Isso você tem razão. Porque se você não vai conseguir, cara, se tu pegar botar todo mundo de braço dado, né? Alguém sempre falou isso uma vez. O exemplo que eu falo pro Glauber é que a fronteira tijuana El Paso tem 16 mil agentes da lei dos Estados Unidos. E passa maconha, passa cocaína, passa imigrante ilegal, passa tudo. Então a gente não vai conseguir controlar a fronteira. É um sonho nosso achar que a gente vai controlar a fronteira, né? Não vai. Não vai conseguir. Se você começa a agir diferente, você pode reduzir ao nível mais aceitável, né? Ou um nível menos absurdo, que vai facilitar a intervenção que tiver no Rio de Janeiro também. Porque se você age no Rio de Janeiro e continua chegando essa carga toda, continua chegando dinheiro. Quando tu falou sobre como resolver o problema da maconha, né? A maconha é uma fonte de renda. Eu entendo isso, acho que você tem razão. E aí, quando a maconha sendo uma fonte de renda, que hoje é somada a várias fontes de renda, não é só a maconha, tem muito dinheiro que compra muita arma. Bora resolver essa fonte de renda. Que compra muita arma, né? E vai comprando um monte de coisa. Então você tem que agir aqui dentro. Mas você tem que, fechar a torneira lá do lado de fora também, cara. Senão não adianta, você seca aqui e continua molhando. Né? É nesse ponto que eu acho, cara, uma mudança é acordo, é mudança de postura, é fazer uma reunião. Tem tanta reunião pro clima, reunião disso, reunião daquilo. Chama os atores, chama a Europa. Porque é o seguinte, a maior parte da cocaína que chega na Europa vem do Brasil. O Brasil é hub, né? Daqui, através dos portos do Brasil, Porto de Santos, no Paraná, e vai jogando. Itajaí, e vai jogando cocaína para a Europa. Por quê? Porque o tráfico de drogas se utiliza da mesma rota logística que os outros produtos. O Glauber, e na Europa, se você tiver informação, o pessoal curte mais heroína ou cocaína, cara? Qual é a onda deles? Ou qual é a onda deles lá? Eu não sei, cara. Como assim? Não. Eu sei, assim... Que brisa, né? Como os maconheiros falam, né? Que brisa. Eu não sei, mas assim, a heroína teve um auge lá na Europa, lá na Alemanha e tudo mais, né? Mas eu acho que o lance dela ser muito... Eu não sei, tô tirando do meu cu aqui. Mas o lance de ser muito perigosa, a galera tá preferindo outras paradas. Lá em Amsterdã, por exemplo, que é tranquilo de tu usar qualquer coisa lá. Os coffee shop bomba, não sei o que e tal. E a gente tem, inclusive, menos pessoas morrendo, né? Por causa de droga lá. Então, mas é que eu entendo, é uma outra cultura, um país muito mais velho. Mas a tua pergunta é por quê, Pimenta? Não, é porque eu sempre associei mais a cocaína a Estados Unidos e Brasil, sabe? Porque quando eu vejo alguma coisa... E agora os Estados Unidos com aqueles... Então, descobre qual que é a droga mais consumida da Europa aí. Top 5, vai. E agora eu tô vendo nos Estados Unidos aquele problemático que são os remédios... os opioides. Os opioides que matando gente, transformando o cara em zumbi, né? Eu fui aos Estados Unidos uma vez e um policial falou para mim, olha, cocaína e maconha pra gente é um problema. Mas problemão são as oxidonas, né? Ou seja, a polícia lá está mais preocupada com remédio que vende em farmácia
do que a cocaína que vem da Colômbia. Olha que mudança já de mentalidade da polícia de Salt Lake City, né? Então, assim, será que essa... Tu foi lá quando? Tem mais de 15 anos, mais de 15 anos. Onde fica Salt Lake? Nos lagos, né? Nos lagos, polícia mormon, inclusive, né? É norte, né? É norte, né? Tá. Os caras conservadores. E detalhe, vou te contar um lance interessante. O condado, a jaula do condado, de John Calton, né, deles, tinha mais enfermeiro e médico preso que traficante. Ué, entendi, caralho, por causa dos opioides. Sim, os caras faziam receita, né? E foi feito um belo filme sobre isso, né, recentemente. Tô ligado. Contando sobre isso. Mas isso quer dizer que eles vão explorando sempre outras formas, né? Outras sensações. Nesse caso, tá falando do usuário. Isso. Tá bom, tá. E aí tu tem um público consumidor e você vai, né? Bom, lá o lance do opioide ser de fácil acesso, tudo mais, Sim. ajuda, né? Sim. Tem lugar, assim, não é... Aqui, por exemplo, pra comprar essa porra, você tá fudido, né? Não é tão fácil. Por enquanto, né? Mas depois evolui, né? Também se tu comprar essa porra e tu morrer, tu tem que se fuder mesmo, entendeu? Então, cara, mas assim, no que nós temos aqui... Lá movimenta tanto dinheiro com isso, muito mais dinheiro, sim. Mas é que lá é legal, tá ligado? É uma outra parada. Lá é indústria farmacêutica, não é crime organizado. Quer dizer, nesse sentido, né? Mas aqui poderia ter também, usando a estrutura de indústria farmacêutica que tem aqui, basta a ANS botar lá como uma substância legal. Sim, né? Sim. E aí, o laboratório mas que vai ninguém vender. defende isso. Ninguém defende isso. Sim. Né? Sim. Agora, mas é aquilo, cara... no passado também não tinha cocaína, né? E alguém falou assim, porra, essa parada é boa, vou levar e vou lucrar, né? Pimentel falou hoje que foi a contravenção lá no Rio de Janeiro. Sim. Então... Pegando no Paraguai? Não, acho que como eles têm... Eu imaginei que sim, porque eles gostam tanto do Paraguai, sim, né? Pode ser, mas eu acho que a primeira rota de cocaína do Brasil já foi Colômbia. A Peru, na verdade, passou a Colômbia em 2012 ou 2013. Como é que o americano sabe disso? Eu tenho uns vídeos aqui, depois eu até te mandava. Eu fui fazer uma visita à polícia do Peru e assisti um combate a uma plantação de coca, né? E é muito doido, porque lá no Peru existe um ministro da coca. Porque é um produto cultural, utilizado por indígenas e tal, né? Os caras mastigam. E algumas fazendas podem plantar durante 2 anos, mas tem que mudar a cultura depois de 2 anos. Então eles têm um permisso, que eles dizem, né? Que é um documento. Normalmente ele está plastificado. A polícia chega e o produtor apresenta: olha, eu tenho permissão para plantar. E acontece que isso é renovado e a polícia perde o controle e aquilo faz um documento falso. Mas ele é obrigado a mudar de cultura de coca para o milho ou para o aipim. E eu visitei vários lá com a polícia que o cara não mudava mesmo. Começou a plantar, não vai parar mais, porque dava muito dinheiro. E não era tão próximo à fronteira brasileira, não. Eu era um pouco afastado, porque ele precisava de uma terra mais alta, né? E eu fiz vídeos sobre isso, conheci bons policiais peruanos. Em algum momento, o policial disse pra gente: olha, cara, a gente sabe que nós passamos a Colômbia em função dos insumos que são contrabandeados para cá, porque precisava de cetona e outras coisas mais. Então, em função disso, eles sabiam que a produção lá tinha passado. E é muito doido, porque você sobrevoa a Amazônia, a floresta é heterogênea, e eles vão misturando a cultura no meio da floresta. Então, os aviões da FAB, de vigilância, conseguem enxergar a mudança na floresta. Então, até o momento, não chegaram em território brasileiro. Estão, assim, a 60 quilômetros do território brasileiro, né? Mas está muito perto da gente. Está muito perto da gente. E realmente precisa de uma ação diplomática, precisa do CIVAM, da Amazônia, da proteção, do CISFRON, de uma série de ações. Mas essa cocaína, no final de tudo, tem que achar uma rodovia. Tem que achar uma rota para chegar na cidade. Porque tem que chegar em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro. Ela não vai só para Manaus. Manaus é pertinho e vai de Rio. Ela vai procurar um grande centro urbano, né? Mas ela vai chegar da mesma forma dos outros produtos, né? E aí fica muito difícil. Fica muito difícil. Você vai parar a cidade, né? Então, na verdade, a polícia, ela trabalha ou por amostragem ou com informação. É por aí ou não é? Sim. Então, a amostragem é na sorte. E informação, alguém precisa te passar a informação. E quando o tráfico monta a operação, já incluindo a informação?
Mas depois de tudo, contei pro Glauber... Então, o cara é o boi de piranha, né? Depois de tudo, contei pro Glauber uma história sobre a questão... muito tempo do BOPE, que eu fiquei lá em operação, 7 anos, tinha pod 5, pod 10 e pod 15, né? E todo dia eu voltava na favela e pod 5, pod 10. Cara, essa porra não tem inflação, cacete? Não sobe o preço? Essa porra, tudo sobe. Coca-Cola sobe, porra. Vai piorando o produto, né? E talvez ficasse mais malhado. Mas aí depois, quando eu estive no Peru, quando eu estive na Colômbia, realizando viagens para realizar documentários e tal, o policial colombiano disse pra gente, olha, depois da Operação Colômbia, depois dos Estados Unidos colocar 30 bilhões de dólares, fornecer helicóptero, matar o Pablo Escobar, prender 1.000 e tantos traficantes, deportar para os Estados Unidos, acabar com o cartel de Cali, de Medellín. No final de tudo isso, a cocaína ficou mais barata. Porque aumentou o número de produtores, acabou com a cartelização, de 3 cartéis passaram a 2.000, ou seja, todo o esforço americano, diplomático, militar, com dinheiro, produziu o único resultado. A cocaína ficou mais barata em Miami, Nova York. É sério, cara. O único não, né? Porque mudou a estrutura de segurança pública daquele país, né? Sim. A violência, mexeu a violência. Mas aí não tinha só o combate às drogas, tinha o combate às Farcs e a OLN também, né? Então, assim, não era só droga, né? Porque o problema da violência da Colômbia eram guerrilhas comunistas, né? Mas os cartéis do tráfico, que em algum momento até se associavam.